Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Quem não tem um probleminha de visão? Eu, por exemplo, já faz muito tempo que tenho essa miopia. Pelo que eu me lembro, comecei a usar óculos com 8 anos de idade. Mas também não é só a miopia, né? Tem a hipermetropia, tem o astigmatismo, tem o estrabismo, tem a presbiopia, que é a vista cansada, entre tantos outros problemas que tem. E também tem as indicações, é um óculos uma lente de contato ou quando chega a cirurgia. Hoje, quem está aqui é o Dr. Bruno Botton, que é oftalmologista, e nós vamos falar hoje sobre cirurgias oculares. Dr. Bruno, que prazer tê-lo aqui comigo no programa Fala Doctor, falar sobre isso e um dos sentidos mais importantes, todos são, né? Mas o sentido da visão, esse é muito importante. Seja bem-vindo ao programa Fala Doctor. Muito obrigado Douglas pelo convite e realmente sou uma amostra meio viciada, né? Sim. Mas eu sim considero realmente a visão o sentido o mais importante de todos e como você introduziu aí no começo da fala, quem não tem alguma coisa na visão vai ter, tá? Já posso adiantar que em algum momento vai ter, por mais simples que se resolva, às vezes com colírio, com óculos, mas a pessoa, se viver tempo suficiente, certamente vai desenvolver algum problema de visão, porque o olho vai desgastando com o tempo e a gente tem métodos como colírio, como cirurgia, como óculos, enfim, para conseguir melhorar, amenizar e resolver esses problemas oculares. Me fala sobre essa situação, até que ponto é a indicação da cirurgia, porque vai chegar um momento que a cirurgia ela vai se tornar predominante na indicação. Isso. Seja na miopia, seja até mesmo em outras situações também, mas a pessoa não vai se escapar disso. Assim, o que acontece? Cirurgia é o meu foco principal hoje em dia, né? Mas não são todos os casos que a gente indica cirurgia. A gente tem que ser bem, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma certa moderação no momento que nós fazemos a indicação cirúrgica. Portanto, a gente vai avaliar durante uma consulta oftalmológica se o paciente precisa realmente dessa cirurgia, o quanto que o óculos, o quanto que a lente de contato está incomodando ele e para realmente indicar algo que a gente vai fazer com que melhore ou até faça com que cesse aquela necessidade do uso do óculos, mas existem indicações específicas, existem exames específicos para isso, para nós podermos fazer isso com a maior segurança possível, que graças a Deus hoje a tecnologia oftalmológica tem crescido cada vez mais, cada ano mais, e está nos dando essa oportunidade de deixar o paciente cada vez mais independente do óculos, se ele quiser, né, se for a ideia dele. Não é uma coisa que precise na maioria dos casos, mas, né, existe essa possibilidade sempre que o paciente deseja, tem que passar por uma avaliação para a gente poder realmente fazer com que ele percorra aquele caminho para tudo correr dentro do normal. Dentro do normal. E vamos pegar uma criança que tem já um problema, eu 8 anos já tinha miopia. Isso. E por vezes o óculos ele mantém, eu tenho 1,75 e 1,50 desde aquela época, então quer dizer que está indo bem. Conseguiu estabilizar. Isso, exatamente, estabilizar. Mas sempre mantive os óculos. Sim. Mas a partir de um grau, isso vai afetar muito. Isso. E a necessidade vai ser grande. E vai depender muito, sabe, Douglas, da situação seguinte. Paciente com 2 graus de miopia, como o seu caso, né? E tem inúmeros graus, enfim, mas se o paciente, mesmo com 2 graus de miopia, não está satisfeito com o uso do óculos, ou o paciente quer fazer um esporte ao ar livre, quer nadar, quer cair no mar, não gosta dos lentes de contato, que na verdade para piscina, mar, essas coisas nem é indicado a gente ficar usando a lente de contato. Esse paciente, mesmo com esse grau que é considerado baixo para moderado, ele pode fazer a cirurgia, não tem problema nenhum, tá? Isso vai depender muito de cada paciente, tem que ser conversado individualmente com o paciente sobre a cirurgia, porém pode ser feito. Claro que vai chegar momentos que tem um grau muito alto e o paciente, por exemplo, recentemente agora teve uma paciente aí com um grau de 12 graus, né, de miopia e que não conseguia usar lentes de contato. O óculos dela era tão grosso que ela tinha problema no nariz, ela tinha problema no ouvido, por causa que era tão pesado aquilo. E claro, a estética de um óculos, o pessoal antigo falava do fundo de garrafa, né? Fica ruim.
Então você faz um procedimento cirúrgico em que você melhora, além da visão do paciente, você vê aquela pessoa, ela está com um sorriso de orelha a orelha por causa que ela ganhou uma nova vida, uma não necessidade do uso do óculos, uma coisa que prendia ela para muitas coisas, e é uma libertação, principalmente para esses graus mais altos, né? Mas não somente para esses graus mais altos, para o paciente que deseja ficar mais independente do óculos e da lente de contato, é sempre uma possibilidade, lembrando, em cada caso sempre individualizado, tem casos que não dá, tem casos que dá, enfim, claro. Tem que a gente passar por uma avaliação, certamente. A correção é 100%? Miopia, quase sempre o grau zero, tá? Hoje em dia, como a gente comentou anteriormente, a cirurgia refrativa moderna, o grau de miopia, ele em graus até 10, assim, sempre zera. Porém, a gente tem alguns graus que você comentou já, hipermetropia e astigmatismo, que pode acontecer de ficar algum grau. Então, a nossa finalidade maior nessas cirurgias, principalmente para astigmatismos mais altos, é a gente reduzir o grau do paciente para ele ficar menos dependente do óculos ou até independente do óculos, porque uma coisa é a pessoa ter, novamente, lembrando um exemplo de consultório agora, um paciente que veio há um mês atrás com 5 graus de astigmatismo, né? O grau dele reduziu para 0,5 após a cirurgia, né? Nossa. Ele não tem necessidade de óculos, né? 0,5, eu sempre costumo falar para meus pacientes que se eu forçar bastante, todo mundo que está na rua sem óculos, eu acho um 0,25 ou um 0,5 de astigmatismo, né? Então, não é... Então, tu sai da total necessidade do óculos ou para um uso eventual ou para não usar, mesmo que fique algum grau nesses casos de astigmatismo e hipermetropias mais altas, principalmente, né? Então, o foco principal dessa cirurgia a laser que nós fazemos é deixar o paciente mais liberto, mais independente do óculos, sempre com o objetivo de ficar totalmente independente, mas pode ser que em alguma situação do dia ele precise de óculos, mas muito menos do que aquela total dependência que existia previamente à cirurgia. Né? Sim. O idoso, catarata. E então assim, ó, eu vou até pegar meu olho esquemático aqui que a gente já vai começar alguma coisa para mostrar para vocês como é que é. Isso é legal. Então nós temos o seguinte, nós estamos falando aqui com o Dr. Douglas sobre uma cirurgia, tá? A primeira cirurgia é a cirurgia refrativa a laser, que nós fazemos normalmente em pacientes jovens, adultos e pacientes até 55, 60 anos é a principal indicação, tá? O que a gente faz? Essa parte aqui da frente do olho, ela se chama córnea, tá? Ela é como se fosse um vidro de um relógio, ela tem uma curvatura e através de um laser que nós vamos aplicar na córnea, a gente vai fazer uma pequena modificação dessa curvatura. Isso vai fazer com que haja a resolução da miopia, do astigmatismo e da hipermetropia, conforme a gente estava conversando antes, tá? Então, essa é a camada onde que a gente faz essa aplicação do laser, tá? Uma cirurgia rápida que demora de 3 a 5 minutos em cada olho, tá? Agora, o Dr. Douglas passou por uma outra situação, tá? A luz, quando entra no nosso olho, ela entra pela parte preta do olho, que a gente chama de pupila. Ela vai passar pela córnea, que é aquela primeira camada que a gente faz a cirurgia no paciente mais jovem, para tirar ele da necessidade do óculos. E depois ela passa por essa lente aqui. Essa lente eu vou tirar ela para mostrar para vocês, que ela se chama de cristalino, tá? É uma lente que tem dupla curva aqui, parece aquele chiclete. Vou fazer uma propaganda aqui, um babalu, tá? Então, e depois vai chegar na retina a luz, tá? Quando essa lente, o cristalino, como diz o nome, quando a gente é mais jovem, ele é cristalino, ela se torna mais opaca por causa da idade. Normalmente existem outras diversas situações, mas mais que 90% dos casos é por causa da idade. A visão começa a ficar embaçada. E isso acontece normalmente, esse embaçamento do cristalino, essa perda de transparência após os 60 anos. Quanto mais idade, mais chance de ter. Tem chance de antes de 60 anos também ter, é raro, mas pode acontecer, tá? Mas depois dos 60 anos, certamente as pessoas todas vão ter algum tipo de perda de qualidade ou até de perda de transparência do cristalino. Quanto menos transparente, quanto mais sujo, mais opaco ele fica, mais a gente vai perder visão e mais essa catarata é avançada. E quando começa a perder qualidade da visão, o paciente começa a ter dificuldade de enxergar alguma coisa, quando o paciente tem alguma dificuldade de fazer as atividades deles diárias, ele vai procurar o oftalmologista vai ver que colocar mais grau, dar mais óculos não adianta e vai dizer, olha, sua catarata vai ter que ser removida
No momento que a gente remove a catarata, então ela tem esse formato aqui, biconvexo que a gente chama, tá? A gente remove a catarata. Já explico sobre a cirurgia, tá? Só como é que funciona. Mas primeiro, vou explicar rapidamente aqui. A gente remove essa lente e é colocada uma lente dentro do olho por uma pequena incisão, tá? De 2 milímetros. A gente coloca essa lente fica dentro do seu olho o resto da sua vida e vai fazer com que volte a nitidez da visão. Nós, através dessas cirurgias, também conseguimos mexer no grau do paciente. Então, um paciente que, por exemplo, tem catarata, mas também tem miopia, tem astigmatismo, tem hipermetropia, a gente já consegue colocar essa lente com esse grau ali dentro do olho do paciente e o grau fica com um grau muito baixo. Tem vários tipos de lente, tem diversos tipos de qualidade de lentes que a gente vai discutir em consulta qual que vai ser melhor para o paciente, mas existe essa possibilidade que com uma cirurgia de catarata também esse paciente não precise mais usar óculos após a cirurgia. Entende? Muito bom. Então essa é a finalidade inicial da cirurgia de catarata. São as duas principais cirurgias com finalidade de remover o óculos hoje em dia, né? Você vê que uma é mais para os pacientes mais jovens, né? A gente fala abaixo de 60 anos, e para os pacientes mais velhos pensar nessa remoção da catarata que realmente vai trazer essa não necessidade ou essa menor necessidade do óculos, né? O que mudou de 10 anos para cá dentro da tecnologia cirúrgica? Bom, vamos dividir novamente em cirurgia refrativa e cirurgia de catarata, né? Cirurgia de catarata, que é essa de implante de lente, tem basicamente duas coisas que mudaram bastante. O tipo das lentes intraoculares, então a performance óptica, o quanto que essas lentes entregam de qualidade de visão para o paciente após uma cirurgia, isso melhorou bastante. Há 10 anos atrás não era tão tecnológico, a gente não tinha, os físicos que desenvolviam essa lente não conseguiam dar essa ótica física tão boa em qualidade de visão para os pacientes, e a gente tem visto surgir a cada ano, cada vez lentes de melhor qualidade, que dão melhor qualidade de visão para o paciente, né? Então essa é uma dos avanços e que tem melhorado muito ao longo dos tempos, dos anos. E a segunda é a cirurgia, tá? Como é que é a cirurgia? Antigamente, até mais que 10 anos, tá, Douglas? Há 10 anos atrás já era uma cirurgia um pouco menos invasiva, mas há 15, 20 anos ainda se fazia um corte grande de 8, 10 milímetros, se removia toda a catarata, se colocava uma lente básica, assim, que não corrigia muito o grau, era para colocar a lente porque tinha que colocar alguma coisa ali. Estavam pontos. Era uma recuperação longa. 3 meses, 6 meses, tira pontos, deixava um óculos bem forte depois da cirurgia muitas vezes, e isso foi evoluindo, né? Nos últimos anos surgiu um aparelho, na verdade não foram nos últimos anos, nas últimas décadas surgiu um aparelho que tem evoluído, e essa é a evolução, né? É o tipo de aparelho em que você, ao invés de abrir esse olho aqui até aqui, você faz uma pequena incisão de 2 milímetros, tamanho de um grãozinho de feijão, você entra com uma pequena ponteira de caneta, você suga esse local aqui, o cristalino, né? E limpa tudo ali, e no lugar onde estava o cristalino vai uma lente. Essa lente se abre e permanece por ali no resto da vida. E a tecnologia é que está cada vez menos traumático fazer isso. Antigamente essas máquinas elas causavam algum estresse, alguma inflamação maior, e hoje com essas máquinas modernas é tão mais tranquilo da gente tirar a catarata do paciente e entregar uma visão para ele em 24, 48, 72 horas depois. O paciente já está enxergando tão melhor do que estava previamente a cirurgia, que obviamente a gente fica muito satisfeito com o resultado que essa cirurgia e que essa tecnologia, tanto de cirurgia quanto de lente intraocular, tem entregado para o paciente em benefício e rapidez do procedimento, né? E as cirurgias têm crescido bastante. Isso. É uma questão de demografia, né, populacional, a população vem envelhecendo, né? A gente sabe que, se a gente for ver, no Brasil também, cada vez mais vai ter gente mais velha, tem crescido cada vez mais, sim, a procura, a demanda por cirurgia
cirurgia de catarata por causa que as pessoas ficam velhas e é uma doença de idade, né? Sim. É um envelhecimento, como a gente comentou, dessa partezinha do olho que se chama cristalino, e as pessoas, se chegarem na idade, em algum momento vão ter que fazer esse procedimento. Claro que isso vai depender não é que a pessoa tem catarata e vai precisar fazer a cirurgia, ela vai ter que passar por avaliações, a gente vai ter que determinar que ela não está enxergando bem, ou ela tem um grau lá de 3, 4, 5 graus e ela não quer mais usar óculos também, já tem a catarata, vamos aproveitar, tira essa catarata, coloca essa lente, você resolve o problema do grau, consequentemente não tem mais catarata. Claro. A catarata, lembrando que tirou uma vez, não precisa mexer mais, acabou, é uma cirurgia uma vez na vida e está solucionado o problema. E crianças que têm problemas mais graves no início e que precisam de cirurgia? No próximo bloco, vocês vão ver sobre isso. Até breve! Voltamos então a falar sobre o tema escolhido, que é cirurgias oculares, com o Dr. Bruno Botton, e como eu falei, né, por vezes se tem que fazer alguma intervenção cirúrgica em idade mais precoce. Uhum. E isso por vezes é um problema. É um problema, né? É um problema porque além de mexer na parte emocional dos pais, mexe também nessa questão de visão, né? Então a visão, como a gente comentou no primeiro bloco, acho que a maioria das pessoas acaba concordando que é o sentido mais importante, né? Então são situações e decisões que nós temos que fazer com parcimônia, conversando com os pais. Existem diversas situações que necessitam de cirurgia, graças a Deus, num escopo total da população isso é bem pequeno, né, obviamente, mas a gente pode, desde a infância, às vezes, ter necessidade de quando a criança é pequena. A gente estava falando de catarata no idoso, existem cataratas congênitas, raríssimo, graças a Deus, cada vez menos, mas existem. A pessoa nascer por algum azar, por alguma infecção que a mãe teve durante a gestação, necessitar de uma cirurgia de catarata, e é uma cirurgia bem difícil por causa que é um pós-operatório mais complicado. Existem pacientes que nascem com uma doença que é muito mais comum, mais incidente na velhice, que se chama glaucoma, mas existe glaucoma congênito, que muitas vezes também cedo na infância tem que fazer uma cirurgia. Existem pacientes que daí já começamos a falar dos problemas mais comuns de infância, que acaba sendo o estrabismo, né, que é o olho mais tortinho, né, o pessoal fala em vesgo. Uhum. Existem alguns casos que a gente consegue corrigir com óculos, mas existem muitos casos que o paciente tem que ir para procedimento cirúrgico, e isso é avaliado caso a caso, não tem nem como eu discorrer aqui sobre quais casos que tem que operar e quais não de estrabismo, tem que ser avaliado, enfim, ver visão do paciente. Muitas vezes tem que fazer aqueles tampões, as crianças não gostam, é complexo tratar a criança. Sim. Por causa que a colaboração muitas vezes do público infantil não é das melhores, né? Sim. Mas o que eu estava comentando aqui até no intervalo é que é importantíssimo o acompanhamento, porque a criança, diferente do adulto, ela não percebe, para ela às vezes o ruim é normal, porque ela não sabe o que é bom. Então é importante a gente fazer um acompanhamento, né? Desde lá quando o pediatra pede para fazer o teste do olhinho, quando o paciente nasce, depois vai ter uma revisão que a princípio é feita com 1 ano de idade, depois
a critério de cada oftalmologista, mas pelo menos uma vez a cada no máximo 2 anos, até chegar naquela idade ali, entre 8 e 10 anos, em que o paciente já consegue expressar se está enxergando, se não está enxergando, tapa um olho, tapa outro, consegue ver, mas muitas vezes a gente pega paciente que o pai vai lá, vou fazer uma avaliação, faz um teste, tapa um olho, não enxerga nada daquele olho e do outro enxerga, com os 2 olhos abertos a pessoa enxerga, mas tem tratamento, né? Uma outra coisa que eu pego bastante em consultório, que é a minha especialidade, porque a gente tem dentro da oftalmologia algumas especialidades, né? E a minha especialidade é mais nessa parte cirúrgica, da parte da frente do olho, que seria a córnea e o cristalino. Então, tem muitos pacientes que têm uma doença que se chama ceratocone, que a córnea, que é essa parte da frente do olho aqui que eu estava mostrando, onde que a gente faz aquela cirurgia a laser, ela começa a se tornar curvada. Cerato é porque é córnea, cone é porque tem o formato cônico, né? Normalmente a córnea ela tem que ter um formato mais redondo, como se fosse uma bola de futebol, porque daí a luz ela bate na córnea, passa pelo cristalino e chega direitinho a visão lá no fundo do olho. Porém, quando a gente tem essa córnea mais curva, mais bicuda, a visão ela fica toda distorcida. Quanto mais a doença progride, pior fica. O que acontece? Normalmente essa doença é uma doença de adolescente ou adulto jovem, mas quando ela ocorre em criança, e ela pode ocorrer em criança, ela tem que ser avaliada e diagnosticada cedo, porque existe um tratamento que a gente faz, que é uma aplicação de uma vitamina junto com um laser que a gente aplica sobre o olho, uma luz, na verdade, que faz com que essa doença estacione. Porque se a criança não fizer esse procedimento, esse tratamento, a tendência é da visão piorar, a ponto de perder visão e ter que depois no futuro precisar de um transplante de córnea, alguma coisa mais séria. Então é mais uma doença na gama das doenças que nós estávamos falando que faz com que haja essa necessidade dos pais levarem as crianças ao oftalmologista para detectar cedo o problema, e se o problema, na grande maioria dos casos, detectado cedo, nós temos solução. Exatamente. Então é isso o mais importante, a questão preventiva, né, da medicina, né? Que é importante, né? Com certeza. Diabetes, visão e cirurgia. O paciente diabético é o paciente que mais, talvez, é difícil a gente falar isso, né, porque cada caso é um caso, mas é o paciente que mais vai procurar o oftalmologista, né, principalmente o diabético que é descontrolado, porque eventualmente o paciente que não se cuida do diabetes, ele vai perder visão, tá? Isso. Seja por catarata, que é fácil de resolver, como a gente estava explicando aqui no outro bloco, é mais tranquilo de resolver, mas tem alguns pacientes que começam a famosa retinopatia diabética, que é são lesões causadas pelo diabetes nos vasos do fundo do olho, por causa que o paciente não cuida ou não cuidou em algum momento do diabetes dele, e esse paciente vai perder visão. E eu sempre procuro assustar os pacientes que chegam ao consultório com esse tipo de lesão já no olho, porque é uma questão que, claro, a gente sabe que muitas vezes precisa de um tratamento medicamentoso, mas muitas vezes o paciente tem a parcela de auxílio que ele pode fazer com dieta, com exercício e tomar a medicação direitinho, porque na grande maioria dos casos, se tu pega na retinopatia diabética grau leve ou grau moderado, você consegue fazer com que esse paciente consiga melhorar a visão dele, cuidando da medicação e da alimentação e da parte de saúde e exercícios, e não perca a visão, mas inerentemente, se o paciente não cuida direito do diabetes e se o paciente já está com uma retinopatia diabética mais avançada, existe uma chance muito grande do paciente diabético se tornar um paciente cego, né? A despeito de tudo que a medicina tem hoje em dia, tem a parcela de auxílio que não é do médico, que é do paciente, que é essa questão do cuidado, né, que ele tem que ter, porque a diabetes é muito grave para o olho, né, ela é muito grave mesmo. Até a questão de cicatrização por uma cirurgia, sabe, Douglas, é muito pior no paciente diabético não controlado do que no controlado, né, então tem que ter esse cuidado realmente no paciente diabético. Agora, falar essa situação do cego, né, vocês procuram chegar um dia uma cura do cego? Com certeza, eu acho que pode ser que isso seria algo incrível, né? Trazer uma pessoa, né, daquele mundo, um mundo com visão,
E eu acredito que vocês, oftalmologistas, vocês têm no fundo algo assim sabe que querem fazer isso. A gente tem que ter um propósito na vida, né? E o propósito da oftalmologia é tão bonito, né? De tu conseguir melhorar ou até, por exemplo... Só em uma pessoa sair de um grau 12 para um grau lá 0,5, 0,25, então, já é grande. É muito legal isso, né? Então, eu chego até a ficar emocionado realmente, porque é o propósito da vida do oftalmologista, né? Auxiliar a pessoa a enxergar melhor, a ter visão, né? Então Sim. Você vê uma pessoa, porque a catarata que nós estávamos falando, ela pode chegar um momento que o paciente fique cego, ele fica assim, ó, se tu tapar aquele olho que enxerga, tapar o outro, ele não enxerga nada. Sim, então, aquele momento que você acabou a cirurgia, você leva o teu paciente à tarde ou no outro dia e tu puxa o curativo e ele começa a enxergar. Esse é um momento tão mágico na oftalmologia, sabe? Que não tem dinheiro. É não o grau de satisfação maior. É o grau de satisfação dos dois maior, lados. justamente. Dos dois então, lados. Isso acontece ainda hoje, sabe? E claro que existem doenças que o paciente está cego por alguma atrofia de nervo óptico, por algum problema de retina mais grave, que realmente a medicina ainda não conseguiu trazer para todos os tipos de cegueira uma solução. Mas a gente sabe que o que nós falávamos há 15, 20 anos, em algumas matérias já caiu por terra, já se criou tratamento, já se criou diagnóstico e tratamento. Então, sim, é o objetivo, né, do ser humano, né? Da humanidade, a gente evoluir a ponto da gente conseguir ter soluções para quase tudo que se e pode. A tecnologia, né? Junto, pode acontecer. Justamente pode, né? Mas acontecer. Eu vou te dizer que ainda... Não digo que não seja hoje. Mas eu vou dizer que já existe com tudo que está acontecendo, né? Já existe essa coisa da gente tirar um paciente da cegueira, não por problema... Novamente, não quero que o paciente daqui a pouco, né... Crie uma expectativa que todos os pacientes cegos a gente consegue. Não. Mas existe alguns casos que o paciente está cego e a gente consegue restabelecer, reverter... Isso. Com a tecnologia que se dispõe hoje, né? Sim. Novamente, lembrando que os problemas de fundo de olho, de retina e de nervo óptico são os que trazem menos prognóstico, que tem menos chance de a gente conseguir reverter hoje em dia com cirurgia, com tratamento, né? Enfim. Mas esses problemas relacionados à catarata, a próprios problemas de córnea, né? Tem situações de córnea que o paciente está cego, né? Tem pacientes que estavam cegos, eles ficam numa fila para nós fazermos o transplante de córnea. Eu faço transplante de córnea aqui em Santa Maria, e você remove essa parte da córnea que estava doente, que estava opaca, né? Como se fosse, eu já comentei no primeiro bloco, um vidro do relógio que está opaco. Então a luz, ela tenta entrar, mas ela não passa por essa camada, então ela não chega no fundo do olho. No momento que você troca a córnea por uma saudável ou uma doada, né, a gente restabelece visão, e esse paciente, claro que depois de um processo de cicatrização, imagina o transplante, né, enfim, ele consegue enxergar, entende? Sim. Então, tem pacientes aí, novamente lembrando um caso de um paciente que era olho único, só tinha aquele olho, criou uma cicatriz, já tinha vendido moto, carro, parado de jogar futebol que ele gostava, fazer as coisas da vida dele. A gente colocou ele na fila, incentivou, claro que muito medo do paciente, que ele tinha algum vultinho, alguma coisa, mas conseguimos fazer o transplante de córnea, melhorou a visão, tá com moto, tá com carro, tá jogando futebol, voltou a vida dele feliz. Então é essa satisfação Sim. aí que a gente consegue, né, através, hoje em dia, em algumas doenças da oftalmologia, melhorar a vida do paciente, né? E claro, o coração da gente acalenta também, né, por causa disso. Pós-operatório. A gente tem, como a gente acabou falando de várias cirurgias, né? Eu vou dividir aí na questão da primeira cirurgia, dos pacientes mais jovens que querem se livrar do uso do óculos ou das lentes de contato, tá? Cirurgia refrativa a laser, tá? Pós-operatório muito tranquilo, tá? Um pós-operatório que amanhã eu tenho cirurgias, amanhã é quinta-feira. Eu vou operar esses pacientes à tarde, na quinta-feira à tarde. A grande maioria vai à sexta-feira, no outro dia lá no consultório, dirigindo já, tá? Tem alguma cirurgia, algumas dos pacientes que a gente vai ver na terça-feira, mas segunda-feira eles já voltam a trabalhar. Então, quinta, sexta, sábado, o paciente pode ficar com um pouquinho de areinha, um pouco de desconforto, mas a visão já está
rapidamente melhor do que estava sem o óculos, e segunda, terça-feira o paciente já está apto para poder fazer as atividades laborais dele, desde que não seja um trabalho muito insalubre, muito pó, muita poeira, mas ficar no computador, dirigir, essas coisas já consegue fazer. Então é uma cirurgia que eu considero muito tranquila da parte de pós-operatório, tá? Incentivo a quem quer, quem não está gostando mais de usar óculos, quem não está mais gostando de usar lente de contato, a fazer uma avaliação para poder ver se essa cirurgia cabe para o paciente, tá? Cirurgia de catarata é um pouquinho, como a gente falou, é dentro do olho, né? A gente faz essa remoção, por pequena que seja essa incisão aí, é uma cirurgia intraocular, então tem que ter um cuidado maior nos primeiros dias para não pegar peso, para baixar a cabeça vagarosamente, para não pegar aquela fumaça da senhora que gosta de cozinhar, enfim, tentar evitar na primeira semana, mas o repouso relativo, porque é um repouso relativo pelo fato que pode olhar celular, pode olhar televisão, pode olhar computador, depois de 3 dias pode dirigir, então é tranquilo, mas tem que ter um pouco mais de cuidado na cirurgia de catarata. Nos primeiros 7 dias eu costumo falar. Cirurgias maiores, como o caso do transplante de córnea, né, que é uma coisa mais rara da gente fazer, ter problemas graves, mas como eu faço bastante por causa que a região acaba drenando na referência que sou eu para esses problemas de transplante de córnea, tem que ter mais cuidado, baixar a cabeça, tem pontos que vão no olho, esses pontinhos a gente vai tirando aos pouquinhos, então tem que ter um cuidado um pouco maior, né? Essas outras cirurgias que eu citei, a catarata e a outra cirurgia a laser para corrigir o grau, não vai ponta, tudo. Hoje em dia a laser ele tem essa pequena microincisão ali que ela sela sem pontos. Mas os cuidados por causa da cirurgia do olho ser um local tão pequenininho, hoje em dia os cuidados são mais tranquilos, vamos dizer assim, sabe? Claro. Não é que nem o paciente que vai fazer uma cirurgia de vesícula, de barriga, que ele vai ficar internado, não. Todas as cirurgias, inclusive um transplante de córnea, é ambulatorial. Olha que maravilha. O paciente, ele na pior das cirurgias aí, que é esse transplante de córnea, o paciente vai ficar 1 hora, 2 horas no hospital e vai para casa se recuperar. As outras cirurgias, a cirurgia de catarata, a cirurgia a laser aqui, que eu estou falando para correção do grau, o paciente vai fazer a cirurgia, vai levantar e vai para casa, tá? Então a recuperação é totalmente ambulatorial. Então eu costumo dizer, inclusive a anestesia hoje em dia, né, para essas cirurgias, elas não precisam mais, na grande maioria dos casos, de agulha, né, de bloqueio, né, que vocês dentistas estão acostumados a fazer, né? Então é uma cirurgia sem agulha, né? Então o paciente é colírio, um colírio anestésico e não a dor em nenhuma dos dois procedimentos durante o procedimento, né? Doutor Bruno, agora vou ter que deixar uma mensagem para esse público, né, que o programa já está terminando, mas eu sempre peço para o convidado deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. O oftalmo ele é responsável por um sentido, né? Um dos sentidos, que como falaste, é o que a gente pode ver. Você não pode falar, né, Douglas, que é o principal sentido, porque daqui a pouco vem um otorrino que vai ficar bravo contigo, né? Assim como o odontologista, né, o dentista que é da boca, isso aí, sabor, mas que cada um tem a sua balança, né? Claro, a gente fala. Tem a sua balança. E que vocês são responsáveis por uma área, né, nobre e que vocês têm uma responsabilidade muito grande. Muito, né? E até quando tocaste ali no assunto da criança, que daí vem o sentimento de pai, de mãe. Então, é nesse sentido, né? Que mensagem tu deixa para esse público que está nos assistindo? Bom, como o Dr. Douglas falou, é importantíssimo a gente entender que a visão, sem a visão, a gente fica muito limitado, né? A gente pega pacientes que em algum momento eles tinham visão e o paciente perde a visão, e esse paciente invariavelmente vai sofrer algum nível de depressão, né? E medicina se fala cada vez mais na parte preventiva, de nós cuidarmos para não acontecer as coisas, né? De prevenir a coisa ruim. Então, a mensagem principal para todos os pacientes, independente do paciente ter uma doença ou não ter uma doença, é parar com aquela coisa antiga, principalmente dos homens antigos, de quem procura acha, né? E fazer, né, um acompanhamento, porque a visão a gente vai levar para o resto da vida, né? Que Deus queira que nós continuamos enxergando até o dia da nossa morte bem.
Como é que a gente previne isso? Existem diversas doenças, nosso tempo aqui foi realmente escasso para discorrer sobre todas as doenças, né? Falamos de algumas mais prevalentes, mas essas doenças elas podem surgir. E como é que você vai diagnosticar? Você pode diagnosticar cedo, tratar, resolver e permanecer enxergando, ou você pode deixar a sua visão se esvaindo, piorando, chegar no último estágio e ir atrás de alguma coisa, o que não é o indicado. A medicina, a oftalmologia, a medicina oftalmológica, que é a minha área, ela consegue melhorar muito a visão, mesmo desse paciente que está com a visão se esvaindo, na grande maioria das doenças que a gente trata hoje em dia. Mas é muito mais inteligente, muito mais prudente nós fazermos um acompanhamento, você ir, a pessoa que, como a gente falou das crianças, a cada 1, 2 anos no oftalmologista, a pessoa após os 40 anos em que começam a surgir algumas doenças que podem ser mais prevalentes a cada 1 ano e meio, 2 anos, e a pessoa idosa acima de 60 anos a cada 1 ano, né? Obviamente que é algo que vai causar algum transtorno financeiro, perda de tempo, mas muitas vezes isso se reverte num benefício que é a sua visão. Então a gente precisa fazer esse acompanhamento, precisa fazer esse monitoramento, seguir as orientações do seu médico. E claro que quando for algum caso cirúrgico, enfim, pensar, botar na balança o quanto que está incomodando seu olho, confiar no médico que está indicando a cirurgia, então confiar no seu médico, né, por causa que é uma cirurgia muito delicada, cirurgia ocular, então temos bastante tecnologia, temos bastante conhecimento, tem bastante coisa nova surgindo, então tem que estar bem atualizado, tem que estar confiante, né, ao entregar o seu olho para alguém. Mas a principal mensagem é a questão da prevenção com relação às doenças oculares. Perfeito. Doutor Bruno, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre convidado. Obrigado. Podemos na próxima falar de outros temas relacionados. E uma alegria estar contigo aqui falando a respeito de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E a você, uma excelente noite. Aquele abraço.